Olá, voltamos aqui com mais um vídeo da série Psique Rafael Basílio para falar sobre um tema que eu tenho palestrado individualmente aqui pelo Brasil. Esse tema tem o seguinte nome: bons filhos sempre serão bons pais. Nós temos o costume de ouvir de que só alguém que é casado pode falar sobre casamento, ou só de alguém que tem filho que pode falar sobre como criar os seus filhos. Na psicanálise, na psicologia e dentre outras áreas que nós estudamos o comportamento do ser humano, nós falamos que para você falar sobre uma questão, você precisa estar capacitado naquilo. O fato de alguém estar casado ou de alguém ser pai não significa que ele seja bom naquilo que ele é ou está, porque talvez ele não tenha o conhecimento daquilo que ele assumiu e possa estar casado ou tendo filhos e praticando coisas completamente erradas. Então ouça o que é certo, independente de quem estiver falando, porque o que é certo para quem está casado, para quem está solteiro. E se você, que é novo, aprender o que é certo quando você for casado, quando você tiver filho, muito mais provável você vai tomar atitudes completamente corretas. Então, uma das coisas que eu costumo falar quando eu estou palestrando é que criança, ela não aprende ouvindo mais do que ela aprende vendo. Ou melhor, criança aprende mais vendo do que ouvindo. Então você pode gritar o quanto você quiser com seus filhos, independente da idade. Eles vão repetir aquilo que ele vê você fazer. Por isso não adianta você falar para os seus filhos não fazer uma coisa que ele ou ela vê você praticar. Não adianta você, como pai, dizer para o seu filho que, filho, você tem que tratar bem as mulheres, porque mulheres são como flores, se ele está dentro da sua casa e não vê você, que é um marido, tratando a sua esposa como você manda ele tratar uma mulher. Então, você precisa ser e fazer aquilo que você quer ensinar. Você aprende sobre casamento, sobre estrutura de vida já na infância. Hoje em dia as pessoas estão muito presas à rede social. Isso tudo é muito bom, mas precisa ser equilibrado. Estando presa à tecnologia, muitas das coisas que eram construtivas para o ser humano desde criança foram se perdendo. Como talvez você lembre das brincadeiras de infância que ensinavam às crianças aquilo que elas deveriam ser e fazer quando crescer. Como, por exemplo, uma criança, uma menina, ela crescia e ela pedia para a mamãe comprar uma vassoura, porque ela via a mamãe varrendo a casa com uma vassoura grande e ela queria uma vassoura do tamanhozinho dela. E todas as vezes que ela via a mamãe varrendo a casa, ela ia lá, pegava a vassourinha dela e começava a varrer a casa também. Inconscientemente a criança já estava aprendendo que uma das funções da mulher, não só da mulher, mas também do homem, mas do casal, futuramente é uma responsabilidade manter a casa bem arrumada. E é natural, quando a criança visse qualquer local bagunçado, ela ia correndo e pegava a vassourinha dela. Ou um filho, quando viu seu pai consertando o carro ou consertando a casa com martelo, marreta, com algumas coisas que o homem tem, e ele pedia para o papai comprar, e o papai comprava aqueles martelinhos pequenos, e quando a criança viu seu pai trabalhando, consertando alguma coisa, ele corria, pegava o seu martelo, pegava aquele objeto para tentar também imitar da mesma forma. Então, desde criança, já estava sendo formado já estava sendo formado na criança aquilo que o adulto precisaria ser e ter. Então a mentalidade da criança já era formada em cima disso. Porém, entretanto, hoje em dia nós temos muito mais crianças conectadas às redes sociais do que crianças conectadas ao preparo mental para aquilo que elas vão precisar daqui a um tempo. Por ser criança, o seu psicológico, a sua mente está sendo trabalhada em prol de algo ou de alguma coisa que vai formar essa criança, vai formar a personalidade dessa criança no futuro. Então, isso que eu estou falando é uma grande responsabilidade. Terceiro passo ou terceiro tópico: ensino e educação. Durante os anos foi confundido, as pessoas brigam mais do que ensinam e educam. Brigar nem sempre significa educar. Porque você briga quando você quer advertir. Olha, não era para você mexer nisso daí. Mas se você não tiver ensinado ou educado antes,
naturalmente, a criança nunca vai saber que não era para mexer naquilo dali. Então, brigue, você tem toda a razão, é necessário às vezes usar, né? Olha só! Mas antes disso, psicologicamente falando, se preocupe em ensinar e em educar. Ensinar e educar é diferente de brigar. Porque para você ensinar e você educar, você precisa retroceder nas práticas de ética familiar. Primeira prática de ética familiar, sentar à mesa. Você precisa sentar à mesa com seu filho, com a sua esposa, com quem estiver na sua casa e ensinar, olha, você não pode mexer ali, porque quem mexe ali toma choque, e quando você toma choque, costuma acontecer determinadas coisas no seu corpo. Então aquilo ali está tampado porque não é para mexer. Papai está te ensinando, porque senão você vai se machucar. E aí você vai fazendo isso várias vezes durante um tempo para que a criança possa, de fato, assimilar a significância daquilo que você está falando. Mas não confunda brigar, discutir com ensinar e educar. Nós precisamos retornar com alguns princípios, porque muitas crianças estão crescendo de forma errada porque não estão sendo ensinadas pelos pais. Por exemplo, a menina, ela sente vontade de casar e ela casa, mas enquanto ela estava na casa dos pais, a mãe não se preocupou em chamá-la para perto e ensinar ela como fazer um arroz, como fazer um feijão, como uma mulher deve se comportar dentro de casa. Pelo contrário, a mãe ia sair um dia e falou, filha, hoje a comida está com você, você já me viu fazendo um monte de coisa, se vira. Isso daqui não é ensinar. Ensinar é enquanto eu faço, você observa e eu vou te detalhando. Olha, é necessário colocar uma certa quantidade de água, é necessário colocar o arroz primeiro e você tampa pela metade. Você vai ensinando passo a passo, porque lá na frente, quando essa mulher ou esse homem casar, ele vai precisar aprender e saber de coisas que era para aprender dentro de casa. Então, pais, gastem tempo investindo conhecimento na vida dos seus filhos. Gastem tempo ensinando seus filhos. Gastem tempo educando seus filhos. Tenha tempo para ouvi-los. Tenha tempo para falar. Senta, ensina. Então, esse foi mais um vídeo do Psique Rafael Basílio. Bons filhos sempre serão bons maridos ou esposas. Esse foi o Psique Rafael Basílio, baseado na psicanálise, terapia cognitiva comportamental e neurociência. Não esquece de se inscrever no canal, aperta o sininho, porque futuramente esses vídeos só estarão lá no canal, tá bom? E deixa aqui nos comentários o que você achou, ou se você gostaria que eu falasse mais alguma coisa dentro da neurociência, da psicanálise, etc. Ok? Valeu! Espero que esse vídeo possa ter te ajudado e compartilha para edificar as famílias, tanto filhos como os pais de hoje em dia, a como se tornar um ser humano melhor.